24, viu, Vitor? João Vitor. Não. Ai, tem hora que eu confundo o nome dos dois. Então, vamos lá. Marli, é 22, não é? Não, Não. é o 24. Transfiguração dos invisibilidade? Nós lemos Transfiguração e Invisibilidade, não lemos? Vocês conferem É. comigo, né? O que ficou de ver, dona Da alma Não, mesmo, é do outro Marlene. lado. Né? Item 24. O item 24. O que nós verdade. ficamos de ler, até eu pedi Eu para quem marquei, tiver... eu tinha esquecido, é daqui mesmo. Nós ficamos de ver uma nota muito grande que tinha, é uma nota do Herculano Pires, que ele fala da transfiguração e invisibilidade, né? Mas é mais ou menos aquilo que a gente estudou, né? Que é que o espírito vai, ele se apropria, não é que se apropria, ele usa o perispírito, né? Perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado para que ele possa fazer ou aparição, ou transformação, né? Agora, é emancipação da alma, que é bem legalzinho, porque vai falar do nosso sono. Você lê, então, Isa? Fazendo um favor? E aí fica combinado assim, depois a Ana lê um pouco, e a hora que vocês quiserem comentar, porque esse é um assunto muito bom, né? Que é do nosso dia a dia, eu acho que vale a pena a gente comentar bastante. Posso ler, então. O item 4, emancipação da alma, item 24, né? O número 24. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. No gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se sempre preso ao corpo físico, por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este, desde que a sua presença ali se torne necessária. Somente a morte rompe esse laço. Continua. Vocês querem comentar, gente, alguma coisa? Isso é importante. Eu quero comentar o seguinte, que no plano espiritual, os espíritos distinguem os que estão encarnados dos que não estão, justamente pelo cordão fluídico. Os que estão desencarnados não apresentam o cordão fluídico, que liga o perispírito ao corpo. E os que estão encarnados apresentam esse cordão fluídico, né, durante a emancipação. Isso muito bem lembrado, gente. Olha, tá vendo? Agora, quando a gente dorme, é que ele fala, ó, o corpo repousa, porque a gente precisa. Nós cansamos, nós adoecemos, nós precisamos descansar, né? Mas o espírito não dorme. O espírito não dorme, ele precisa de descansar, o espírito não precisa, né? Aí nós vamos ver, mas ele pode fazer coisas buenas ou coisas que não são tão buenas, né? Olha lá, mas ele goza de liberdade e plenitude. Mas é o que a Ana Luísa falou. Enquanto encarnado, o nosso espírito não, nós, espíritos, não abandonamos o corpo, o nosso corpo. A gente fala errado, né? A gente fala nosso espírito, não é nosso espírito, é o nosso corpo. Né? Então, pode continuar aí. Pode continuar, né? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas ao morrerem.
Isto vos deve ensinar uma vez mais que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Interessante, né? Estamos treinando todo dia, né? Todo dia a está gente treina e na hora H a gente afina. A Verinha quer falar. Pode falar, Verinha. Então, quando eu comecei no Espiritismo, eu ia na Nelma, que ela reza até hoje, de frente à casa da minha mãe. E lá, naquela época, os passes eram dados com os médiuns mediunizados. E aí eu não me esqueço que uma passista, né, com a irmã Gorete, disse assim: eu te encontrei outra noite trabalhando na espiritualidade. Você estava trabalhando com a gente. Eu não esqueço nunca disso. Olha, para ver que realmente é. Provável que ela tenha te encontrado mesmo, né? Que legal. É isso mesmo. A Isa falou que legal isso, é mesmo, né? Que quando nós dormimos e o espírito se liberta, nós nos libertamos, na realidade, né? O corpo fica lá, é um treino para a morte, né? Então a gente não precisa temer a morte. Olha que beleza. Aí vai encontrar, né, Verinha, os amigos, os parentes. Depende da gente, né? Onde a gente quer ir, né? Aí que tá, né? Pode continuar aí. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação. Nessa incerteza de que já vos falaram, eles vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso? É aquilo, né? Depende de onde a gente quer ir. Depende da minha atitude aqui, a falta de oração, como é que se fala? A falta de uma religião, seja ela qual for, que todas são para o bem, né? Cada um com seu entendimento, mas é para o bem. Então, aonde eu for, se eu for querer ficar aí 8, 9, 10 horas aí, em determinado lugar mais baixo, não posso culpar, sou eu que estou com afinidade com eles. Aí acordo cansada, irritada, falo que não dormi bem, foi uma noite horrível, mas onde é que eu fui? Cadê o livrinho que estava ali do lado que eu não abro para eu, né, me modificar? Então, tudo vai depender da gente, né? De nós mesmos, aonde que a gente vai, onde a gente quer ir. Assim, Interessante. Eu vou dar a palavra para a Ana, só vou falar isso. Interessante que, às vezes, aqui, encarnados, a gente finge um pouco, né, tal. Mas a hora que vai, deixa o corpo aqui, vai, aí a gente tira a máscara, né? Então, se eu não estiver realmente evangelizada, posso fazer coisas que... E aí, Aninha, pode falar, bem. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, quando ele vai falar nos parágrafos seguintes, sobre os sonhos, né? Então, a importância do Freud, do Jung, quando eles falam que os sonhos são a manifestação do nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que está
no nosso psiquismo pode se manifestar através dos sonhos. Eles citam os atos falhos, né? Que é a manifestação do inconsciente, e citam também os sonhos, os xistes, eles citam os sonhos e os atos falhos, né? Então, os sonhos são muito importantes, porque eles revelam o que está no nosso inconsciente. Por isso que cabe a nós anotarmos o que sonhamos, enquanto lembramos, logo que acordamos, que a gente deve anotar. Porque senão a gente esquece, e é ali que está a solução de muitos dos nossos desafios, de muitos dos nossos conflitos. Podem ser manifestados através dos sonhos. Né? Então, eu já adiantei que vai falar do sonho nos parágrafos adiante. Isso mesmo. Teve uma época que eu anotava até esses dias eu achei esse caderninho. Eu falei, nossa, que legal. Mas depois eu parei, preciso voltar. É muito interessante, sim. Podemos continuar, gente? Então vai, Isa. Sim. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Viu? Eles ainda falam da grande libertação, né? Pode falar, Ana Deus. É a importância do sono, porque nós não podemos ficar sem dormir. Às vezes a gente tenta resistir, mas ele acaba nos vencendo. E nós dormimos, nós cochilamos. Então, o sono é muito importante, justamente ele fala aí, ó, para o repouso do corpo, para recuperar as energias. Então, nós necessitamos de 8 horas de sono diárias, assim, recomenda, né, a medicina, que nós durmamos 8 horas por dia. E, às vezes, nós nem dormimos isso, não conseguimos, dado o estresse, a ansiedade, nós não conseguimos pegar no sono, temos dificuldades. Então, nós temos que recorrer à meditação, né? Colocar uma musiquinha meditativa, e aí você acaba acalmando, passa aquela ansiedade e consegue dormir. Eu faço isso quando a insônia bate. Então, eu ponho lá uma meditação e, às vezes, durmo e o celular fica rodando. Dizem que não deve, mas o que vai fazer? Você não consegue dormir. Você está ali, agitada, ansiosa. Não tem, o recurso é esse. É a meditação, é a oração. Né? Aí nós acabamos dormindo. E outras vezes, nós ficamos tão sonolentos, e tentamos resistir e não conseguimos. Acabamos dormindo. Então, o sono é uma necessidade do corpo. Conforme a Marleninha disse, o espírito não dorme, ele não precisa, mas o corpo precisa. O corpo precisa descansar. O corpo precisa recuperar as energias gastas durante o dia de trabalho, que nós trabalhamos. Ninguém fica sem trabalhar. Né? Mesmo a dona de casa tem jornada dupla. Ela trabalha lá fora e chega em casa, tem que cumprir seus deveres domésticos. Então, nós precisamos descansar. É igual se eu não dormir, no outro dia eu não sou ninguém.
Eu tenho que dormir, porque eu fico numa tremura. É verdade. Eu tenho uma irmã, coitadinha, que ela não dorme quase. Você tem noite que ela passa a noite inteira sem dormir. Ela dorme poder de remédio. Mas ela é estressada que Deus me livre. Meu marido deu AVC, eu tenho que estar cuidando, ela teve aquela cirurgia de coração. Nossa, Deus me livre, coitada, ela sofre. É muito difícil. É, porque se o corpo não repousa, depois o espírito não tem nem como agir melhor, né? Pode falar, Verinha. Então, está muito esclarecedor esse assunto, principalmente referente ao sono. É uma coisa que eu não tinha pensado ainda. E eu gosto de contar as historinhas. Quando a mamãe faleceu, há 15 anos atrás, eu cheguei do trabalho, fiz minha janta, jantei e deitei e sentei no sofá. E nesse momento eu cochilei. Eu acordei com o beijo da minha mãe, que a gente se beijava todas as vezes que se encontrava. Se encontrasse 10 vezes, beijava 10 vezes. E eu acordei com o meu beijo estralado nela. Gente, está vivo em mim até hoje. Eu acordei com o meu beijo estralado nela. Ai, que Muito, beleza, muito. velho. Lindo, né? Muito Ele bonito. está dando microfonia aqui para mim, não sei se está para Sabe o vocês. que é? A hora que, se você não for ler, Isa, isso, ela desligou. Porque senão dá. É isso mesmo, Verinha, você explicou muito bem. É isso mesmo. E tem que dormir, né, gente? Falar que. Eu vejo, às vezes, falar que alguns espíritos, esses grandes aí, igual um Einstein, não sei o quê, que eles dormem pouco. Aí eu fico matutando. Eu falo assim, gente, mas como assim, né? Porque o sono faz parte, né? Quanto mais eu acho que o espírito trabalha, talvez mais necessidade ele tem de dormir. O corpo tem que descansar, né? Eu não sei, né? Eles dormem pouco, Marlene, mas como a capacidade de desprendimento deles, que eles ficam mais assim, ligados com a espiritualidade, devido às inspirações e às intuições que recebem, então eles têm uma facilidade de desligar muito maior do que a nossa, esses homens de gênio, né? Conforme diz Kardec, conforme os espíritos dizem os homens de gênio. Então, o pouco que eles dormem é um sono profundo e recuperador. Ah, Se então eles dormirem 10 minutos, 1 hora, meia hora, já é o suficiente para eles. Porque aí eles desprendem mesmo. Deixa o corpo repousar. que interessante. Eu sempre isso me intrigou. Sempre isso me intrigou. Porque eu vou te contar, se eu não dormir igual a dona Honória falou, eu fico no outro dia bem imprestável. Então é isso. Então vamos lá, Isa. Se alguém quiser ler também, é só avisar, tá? Bom, o sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Eu sou difícil de lembrar sonhos, gente. Nossa. Oi, Isa, tem época que eu lembro, nossa, parece que toda noite. Tem época que não. Então,
Fala, não pode falar. Voltando lá no Freud e no Jung, eles fizeram as suas teorias se autoanalisando, se auto-observando. Eles observavam muito os dois, que eles eram amigos, trabalharam juntos, então eles tinham mais ou menos os mesmos hábitos, até se separarem, né, romperem a amizade, devido a discordâncias com relação àquilo que todo mundo sabe aí, né? As ideias de Freud focadas num só lado e o Jung discordando dele nesse ponto. E o Jung achava que o foco seria maior, não só naquele ponto que o Freud estava focado, na sexualidade, no sexo, né? Então, eles observaram os sonhos. O Freud tinha sonhos com a mãe, sonhos eróticos, de criança. Ele era criança e ele sonhava. E o Jung também analisava muito os sonhos que ele tinha. Eram diferentes dos sonhos do Freud, mas sempre analisando os sonhos. Foi assim que eles elaboraram a teoria, né, do inconsciente. O Freud com o inconsciente individual e o Jung com o inconsciente individual e também coletivo. Então, é muito interessante como eles chegaram, né, tão perto da realidade, ao se auto-observarem, ao se autoanalisarem. Então, veja bem a capacidade desses homens de gênio, que já passaram pela humanidade. É verdade. Mas aqui, eu não sei se já falou ou vai falar, que quando a gente não se lembra, Isa, não é porque não viveu nada, porque se é o espírito que está liberto, alguma coisa ele vai viver, ou vai reencontrar, né? Vai ter as suas experiências. É porque quando retorna ao corpo, o corpo tem os bloqueios, nós temos os nossos bloqueios, né? Por isso que às vezes você fala, nossa, eu tive um sonho tão esquisito, eu estava sonhando uma coisa, de repente virou outra coisa, era uma pessoa, mas era com outro rosto. É porque realmente fica confuso quando a gente retorna, né? Agora, uma coisa importantíssima, a Isa falou de deixar o livro, mas além do livro, da música, a gente tem que preparar o sono, pedir para trabalhar, ou para estudar, ou para aprender, ou para ser orientado, né? Porque aí a gente define onde quer ir, porque senão a gente pode fazer feio. Ó, o João Vitor, acho que ele vai conseguir, vamos ver. João? Você estava fora, filho? Oi? Não, Você não estava na reunião? É minha outra conta, porque para compartilhar eu tenho que entrar com a minha outra conta. Entendi. Agora mesmo, deixa só o pessoal falar, a Ana Luísa vai falar, e você já pode compartilhar, fazendo um favor. Pode falar. Então, há pessoas que dizem assim, eu não sonho. Sonha sim. Ninguém pode ficar sem sonhar, porque o psiquismo não aguenta. Se a pessoa fica sem sonhar, ela enlouquece. Então, todos sonham sim. Não se lembram, mas sonham. Agora, conforme a Marlene disse, não se lembram porque fica naquela confusão, né? Naquele transe, e não conseguem se lembrar do que sonhou, mas que todo mundo sonha, e sonha todas as noites. E é justamente quando a gente está sonhando, os olhos, né, se movimentam. Então, é o sonho REM, chamado sono REM, né? É rápido movimento dos olhos. Em inglês não sei falar muito bem inglês, mas rapid eyes movement, né? Então, é um movimento rápido dos olhos. Então, os olhos
movimentam rapidamente, você percebe quando a pessoa, se você estiver na vigília, vendo uma pessoa dormir, você percebe quando ela está sonhando. Você percebe a movimentação das pálpebras mais ligeiras, mais rápidas, e os olhos movimentando. E eles até reviram para trás, dizem, né, os que estudam o sono. E então todas as pessoas sonham, sim. E é durante esse sono REM, chamado sono REM. REM. Sono REM. É isso aí. O Tonho às vezes fala assim, que eu rio. Eu falo, se eu estou rindo, tá bom, né? Do se eu estivesse chorando. Às vezes a pessoa fala, né? Principalmente criança e adolescente. Eu acho que adulto talvez seja um pouco mais difícil. Não sei. Isa, você lembra onde foi? Será que foi aí que nós paramos, onde o Vitor colocou? Isso mesmo, tá certinho. Então tá. Você lê, João? Marlene, antes de continuar, os sonâmbulos, né? Não o sonâmbulo da mediunidade, mas o sonâmbulo, assim, do sono comum, né? Eles falam, sim, os adultos falam, as crianças falam e falam muito. Os que são sonâmbulos, tenho uma filha que era sonâmbula. E um dia, em plena madrugada, noite mesmo, eu peguei ela com o uniforme já trocado, abrindo a porta da rua para ir para a escola. Agora, imaginem se eu não acordo. Mas o anjo da guarda, conforme a Marlene falou, a gente tem que pedir para o nosso anjo da guarda nos inspirar durante o sono, nos inspirar para o bem, para o serviço do bem, serviço no bem, né? Que nós possamos trabalhar, estudar do lado de lá. A gente pede. Se nos for consentido, melhor para nós. Mas, pelo menos, nós nos preparamos, nós pedimos. Então, o anjo da guarda, ele nos desperta nesses momentos, né? E ela era adolescente. E hoje ela não é mais, Ana? Não. Tem mais episódios? Uma vez eu peguei ela falando em francês, porque eu entendo um pouquinho, né? Só um pouquinho de francês. E ela falou muito em francês. E é muito interessante. Depois, isso aí foi desaparecendo. Foi mais durante a adolescência dela. E é muito interessante. Que ela estava mais ligada à última encarnação. E na infância também. Na infância também. Uma vez, o seu primo, ele ia para São Paulo e ele frequentava um centro lá que a Vera frequentava, ela era mãe de santo, né? Ela era da Umbanda. Mas não é aquela Umbanda de fazer coisa ruim, não. Trabalhar no bem. E ele ia nesse centro, e lá eles recomendavam pôr uma rosa branca, e ele ia sempre a São Paulo, e ele frequentava lá esse centro com a irmã dele, com a Vera. E uma vez ele chegou de São Paulo, e ele colocou uma rosa branca e colocou um pouco de açúcar que recomendaram lá nesse centro, pôr para as crianças em cima da geladeira. E ele colocou. E ela não viu. Ela não viu. Tenho certeza que ela não viu. Aí, quando foi à noite, ela falava assim, quanto açúcar! Quanto açúcar! Quanto açúcar! Você vê? Ela, de certo, era médium, sei lá eu, né? E alguma criança, ou mesmo um espírito, sei lá eu, assim, já
vou usar uma linguagem metafórica, né? Adulto viu, mas falava como se fosse uma criança, quanta chuca, né? E eu falei, olha bem, olha o que você está fazendo. Falei, o espiritismo nosso não tem nada disso. Olha bem, né, onde que você está frequentando, embora não fosse, assim, coisa do mal, mas tem tudo isso. E ela viu, Que interessante, espírito né? ela viu, Ela viu no estado de emancipação da alma e falou, foi, né? exatamente. Interessante. Então, são assim, as crianças falam, os adolescentes, os adultos também, né? Mas, inclusive, ele era sonâmbulo e fazia muita peripécia também dormindo. E é isso aí. Então, tem todos esses aspectos aí a serem considerados nesse estudo nosso, né? Isso mesmo, Ana. Pode falar, Verinha. Então, aproveitando que você está dizendo aí da Umbanda, não sei se alguém de vocês leu aquele livro Tambores de Angola. Fantástico, eu aprendi muito com ele. Por quê? O kardecista com a Umbanda, eles trocam trabalhos na espiritualidade, porque tem coisa que o kardecista não dá conta. E aí, há uma troca de trabalho, é maravilhoso. Eu amei ler esse livro, até eu reli ele de novo, de tanto que eu gostei. Não, eu não li, não. Interessante, né, Vera? Eu também não li, mas é interessante, né, isso que você está falando. Tem livros do Manuel Filomeno que ele fala, né, que o doutor Bezerra também trabalha nos terreiros de Umbanda. Porque, minha filha, o espírito evoluído, ele quer trabalhar e quer ajudar, né? Vai vendo rótulos, onde for preciso, ele vai, né? É isso mesmo. Ô, João, Você vê o Calunga, né? O Calunga, ele trabalhava com o Luiz Gasparetto. Agora ele trabalha com a Rita Folker, porque o Luiz adoro as Gasparetto coisas dele, Ana. Eu é, adoro. ele é excelente, né? Eu gosto muito. Ele é excelente. Então, ele se manifesta como preto velho, embora talvez ele nem seja, tenha sido, né? Mas ele se manifesta como preto velho e diz coisas maravilhosas para nós. Hoje mesmo eu ouvi uma que a Rita colocou. Eu gosto Depois que o Luiz morreu, ele está trabalhando com a Rita. então ele trabalhava com o Luiz Gasparetto? Trabalhava com o Luiz Gasparetto. Eu não sabia. Trabalhou muitos anos. Ah, que legal. Depois o Luiz Gasparetto mudou, né? Passou para aquele New Age lá, deixou de ser espírita. Aí acho que o Calunga afastou, e agora ele morreu, e agora ele está com a Rita. Ele fala coisas boas mesmo. Só coisa boa, né? Então, vamos, assim, simples, porém boas, verdadeiras, né? João, então você continua bem? Opa, foi abrir o microfone aqui, levantei a mão. Continuo, continuo sim. Em suma, dentro em pouco, é a partir daí? Agora acho que é a incoerência, não é? Deixa eu ver o meu aqui. Parou em pusilânimes. Sim. Pusilânimes. Então é. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonho, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e ao de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Livro dos Espíritos, questão 402.
Alguém quer comentar ou é desnecessário? Pode continuar. Acho que nós já até falamos, né? Sim, sim. Pode ler o próximo parágrafo? Pode. Eu não sei sobre o sonho de Jacó, o de Joana d'Arc, é que as vozes chamavam ela É, para ir para a guerra, né? eu já ouvi falar nesse sonho de Jacó, assim, mas eu não estou lembrando também. A hora que Eu eu não fui ler, lembro do sonho de Jacó. porque ele foi abandonado pelos irmãos, eu acho que é naquela época que alguma coisa aconteceu, É, mas a gente precisa pesquisar. Honestamente, eu também não me lembro, não. não, quem foi abandonado pelos irmãos foi José, né? O José, é É, verdade, é Se não mesmo. me engano, assim, rasamente falando, né? Não sei em profundidade, mas parece que Deus se comunicava com Jacó apenas através de sonhos. né? Acho que é isso mesmo, exatamente. O Jacó era pai de Raquel, né? Serrana Bela. Até tem aquela poesia que eu amo, de Camões, né? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passavam-os contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Ele teve que casar com a Lia, mas ele amava a Raquel, que era filha de Jacó. E a Lia também, né? Era irmã. Aqui fala, quer ver? Eu procurei rapidinho. O sonho de Jacó está no Gênesis, né? O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Só tem essa explicação, né? Sonha com anjos descendo e subindo escadas e recebe uma mensagem de Deus. A caminho de Padã Arã, Jacó para descansar e dormir, quando tem um sonho. Ele vê anjos descendo e subindo escadas e recebe uma mensagem de Deus. Eu estou com você, é mais ou menos o que o João falou. Está no Gênesis. Você vê, o sonho também, aí no caso, não é obrigatoriamente que ele encontrou com Deus, né, gente? Mas com o espírito superior, e que deu uma mensagem para ele, né? Achavam que era Deus, né? É, Eles achavam que era Deus. é isso aí. Então pode continuar, João. É mesmo Ainda, porque o Deus bíblico, né, Marlene, ele é bem a imagem e semelhança dos homens, né? E não os homens a imagem e semelhança de Deus, né? Por isso eles achavam que era Deus. É isso mesmo. Está no Velho Testamento, né? Juanico, vamos lá, muchacho. vamos lá. A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos essa faculdade e reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância que alguns sonâmbulos possuem provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo, como já ficou dito. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Nossa, muita coisa nesse parágrafo.
Muita coisa mesmo. Que aqui ele vai falar da catalepsia, da letargia. Eu até dei uma pesquisada, a catalepsia, a pessoa fica como se ela tivesse morrido, ela é uma inatividade, né? Diminui a capacidade de reação aos estímulos. Na letargia, é como se a pessoa tivesse um sono tão profundo que você, por exemplo, joga uma luz no olho, ela não tem reação nenhuma. Tanto é que muitas pessoas eram, às vezes, sepultadas enquanto vivas, porque estavam nesse estado, né? Hoje isso não acontece mais, porque a medicina está super avançada. Mas é um sonambulismo. Marlene, acontece ainda sim. Acontece, Ana? Acontece. Isso eu já não, isso eu tenho medo. Aquele ator, não é muito recente, mas é um caso verídico, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele fez papel de um português numa novela. Luísa, lembrei. Antônio Maria. Antônio Maria. Antônio Maria, E aqui eu esqueci o nome dele, do ator, né? Não me lembro agora. Mas ele morreu e depois ele foi encontrado, né, de bruço. Não sei por que motivo eles abriram e ele foi encontrado de bruço no caixão. Então, ainda acontece, sim. Há uns tempos atrás, também uma criança recém-nascida foi atestada como morta. E quando ela estava sendo velada lá no Santo Agostinho, os pais perceberam que ela estava viva. Aí levaram, né, para a Santa Casa, mas já não tinha mais jeito, a criança acabou falecendo mesmo. Mas ela tinha sido dada como morta, já tinha até assinado o óbito, né? Eu fiquei com muita pena do médico, porque foi um caso muito triste, repercutiu muito na cidade, já viu a imprensa, né? Acaba com a pessoa. E, às vezes, o médico assina o óbito e nem examina, às vezes, o paciente, que às vezes não era paciente dele, sei lá, não sei. O João Vitor deve saber para explicar para nós aí, mas aconteceu isso aqui em Franca. Tem uma filha da Sônia. A Sônia é irmã do finado João do Móveis GG. Ela, uma vez, ela saiu dormindo de dentro de casa, é sonambulismo, né? E sumiu, eles foram achar ela dentro de um bueiro. Já imaginou uma coisa dessa? Que triste, que coisa horrível, né? Existem, sim, esses casos ainda, né? Bem menor, claro, né? Mas existem. O fato é que, às vezes, não sei se é um desprezo, igual fala aqui, que o espírito vai para lugares mais distantes, né? Mas ainda não tinha separado do cordão, né? Esse cordão que prende, que liga, né? Melhor, o espírito ao corpo. E, às vezes, o médico dá como morto e não é, né? Chamam de cordão de prata, né? Você sabe espinicar, João? Você é enfermeira? Essa explicação me. Por que acontece o sonambulismo? Não. Por que às vezes a pessoa entra nesse estado de ou catalepsia ou letargia, a ponto de, por exemplo, as pessoas acharem que ele já desencarnou? Olha, essa explicação ainda me escapa, mas eu posso pesquisar Próprios sobre. médicos dão a pessoa como desencarnada e ela está viva. É isso que nós queremos que você, se você souber alguma coisa, você... Sim, esse conhecimento ainda me escapa, mas eu posso pesquisar sobre. Mas a minha irmã contava que lá em Cássia, uma mulher, ela contou para ela que ela ficou sem poder mexer nem com o dedo. E já estava passando as 24 horas, quase chegando às 24 horas, ela pensava, eles vão me enterrar viva. E o médico falou que ela estava morta, todo mundo falou que ela estava morta. Não sei por que meio lá, que Deus ajudou, que ela teve um movimento que eles viram que ela estava viva.
Aquela pessoa que ia enterrar ela viva. É uma coisa esquisita que dá na pessoa, né? Porque ela é um negócio que ninguém, nem os médicos não sabem o que é. Eu tenho a impressão, não sei, nunca vi, nunca li em lugar nenhum, que deve ser um desprendimento, né, muito forte do espírito. Porque a minha neta, ela é interessante, a minha filha foi na médica, que tinha uma consulta de rotina, estava perto dela nascer, estava nos dias. Aí a médica fez todos os exames, buzinou, que elas usam, né, uma buzina, porque o nenê não mexia, ela não mexia, ela não dava sinal de vida. Então, a médica falou, olha, nós vamos ter que tirar sua bebê, porque ela não dá sinal nenhum. E o que aconteceu? Quando ela ficou maiorzinha, que ela já falava, ela disse o seguinte um dia, ela falou assim, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu estava dormindo, e eu via umas pessoas, homens não, umas pessoas com máscara, e elas chamava, e eu não acordava, depois eu acordei. Olha só, teve que fazer cesárea, às pressas, Interessante, hein, Ana? para tirar ela. Uma vez, eu vou contar também o que aconteceu comigo. Uma vez eu sofri um acidente, a Ana deve lembrar. Foi aqui perto onde é o Raposa, né? Eu ia na preferencial na Álvaro Abrantes, que é a Rua do Centro. E até o meu vizinho, ele cortou, jogou meu carro e eu fraturei o nariz. Tudo bem. Aí, a hora que eu fui operar, era anestesia geral. Aí o médico falou assim para mim, olha, o anestesista, eu vou te entubar, porque cirurgia no nariz é uma cirurgia bem complicada. E quando você terminar a cirurgia, você vai lá para o centro médico, para recuperação, a hora que a enfermeira chamar o seu nome, você vai começar a respirar pelo nariz. Tudo bem, eu fui anestesiada com essa informação. Eu sabia que tinha que ser assim. Aí eu lá no centro cirúrgico, não no centro cirúrgico, na recuperação, eu escutava as enfermeiras me chamando, eu escutava, mas eu não respondia. Aí uma falava assim para a outra, nossa, ela não está respondendo. E aí eu ouvia isso. E eu sabia, porque o médico tinha me orientado, que eu tinha que dar uma resposta, mas eu demorei um pouco. Interessante, né? Isso eu não me Isso é esqueço. letargia. Como? Isso é letargia, catalepsia é diferente. É. E eu falava É. assim, gente, o médico me orientou, as moças estão me chamando. E aí uma falou assim para a outra, nossa, ela não está respondendo. Mas aí Até você chegar no corpo, né? Tomar posse dele outra vez, porque você tinha afastado, né? Estava em estado, conforme diz aqui, de independência lá, né? E isso eu guardei. até você retomar o seu espírito, escutava, né? Mas você não respondia, porque não tinha tomado posse do corpo, assim, definitivamente, né? Estava em trânsito. É verdade. Eu lembrava que o médico tinha me dado essa orientação, eu escutava as enfermeiras, mas eu ainda não tinha chegado, né? Eu guardei bem isso, assim, me chamou a atenção, sabe? Olha que coisa engraçada. Ô, meninos, eu estou achando que às vezes é melhor a gente parar no 26, porque aí a gente vai deglutindo, que faltam só 5 minutos. A gente pode até trocar figurinhas aqui, mas eu falo assim, não vamos começar a ler o outro, não, né? É muito interessante. Esse parágrafo foi longo, ele trouxe várias informações. Acho que não Tá muito começar o outro. Igual a Vera falou, né? Aí fica à vontade, a Isa, a Verinha, a Dona Honora, se quiserem falar também. Ai, levantar. Eu, assim, disse que não lembrava de sonho, mas tem 3 que ficou bem gravado em mim. Eu sempre tive medo de água.
Até para atravessar uma ponte, era um terror para mim. E eu sempre sonhava com a minha mãe e meu pai do meu lado. Eles não davam a mão nada para mim. E eu tinha que atravessar, né, assim, aquele córrego lá cheio de pedras e água muito forte. E sempre eles iam do meu lado. Então, vira e mexe, sonhava os dois do meu lado. Ia, voltava, atravessava. E da última vez, e faz tempo, assim, o Luiz não estava apresentando ainda os sinais tão graves da doença, o Luiz atravessou comigo. Ele foi, aquela cheio de, sabe, pedras assim, lisas, tudo. E eu andando do meu lado, atravessamos, só que ele ficou e eu tive que voltar. Eu não entendi nada do sonho, né, tudo, mas foi bem antes dele ter a gravidade da doença, né? E seguimos. Minha mãe já não tinha me ajudado mais, nem meu pai, quer dizer, deveriam estar bem mais afastados. Mas quem me ajudou no final foi o Luiz. Isso daí eu tenho certinho, eu tenho a paisagem certinha de passar. Isso aí foi uma força que me deram diante Isso, que interessante, hein? E você venceu esse medo? Venci. Ai, Porque agora eu tenho que sozinha atravessar uma ponte. Quer dizer, eu não nego o amparo do meu amigo espiritual, tudo, mas venci. E até para atravessar uma ponte, o Luiz dirigindo, eu fechava os olhos, de tanto pavor que eu tinha. E olha, põe tempo, mamãe e papai sempre do meu lado, ali. Nunca pegaram na minha mão, mas eles tinham que estar do meu lado. E faz muito tempo depois foi o Luiz. E aí depois veio toda uma situação para o desencarne dele, né, que foi mas ocorrendo. ele socorreu você, partiu, mas te deixou livre disso. Você viu como é que os sonhos ajudam a resolver conflitos? Era um conflito que você tinha um desafio, né? E através do sonho você conseguiu solucionar. Interessante. É o que o Freud e o Jung falavam, né? E você falou que não lembrava, lembrou, veio na hora. Lembrei, não, eu tenho as cenas direitinho desse aí. E é como a Ana falou, nos conflitos, tudo. Então, fui auxiliada, né, fui sendo trabalhada nisso, porque eu teria que depois agora atravessar sozinha, né? E tô indo. Não nego, é lógico, a ajuda da espiritualidade maior do meu amigo espiritual, né? Mas Mas está indo bem, graças tô a indo, Deus, né? tô Tá indo indo. bem, graças a Deus. Você está falando desse sonho. Quando eu era mocinha, novinha ainda, caiu uma ponte que tinha num córrego lá perto da casa da mamãe e ficou os pilares. E nós ia atravessar para ir na casa da minha tia e eu sonhava, quando estava acabando de chegar, a pilar caía. Gente, mas era eu morro de medo de água. Eu nunca aprendi a nadar. E aí o pilar caía, mas até hoje eu sonho que a gente está atravessando. Quando vem aquele rio vai enchendo, enchendo, e quase tampa o carro. Nossa, Maria, é um sonho horrível. É uma coisa que aconteceu com a gente também. Quando a gente vendia roupa, nós estávamos na Gurita de Delfinópolis, o córrego lá chama. Como é que é o córrego? Esqueci o nome. Babilônia. E a gente ia atravessar esse rio, tinha que fazer uma curva, e o João foi direto. E esse carro encheu d'água e não saía do lugar. Foi preciso de eu ficar quieta, fechada dentro do carro, porque não tinha como eu descer, e a porta do meu lado não abriu. Aí o João abriu o lado dele e foi tirando as malas, jogando para fora, porque estava enchendo d'água. E o carro não saía de dentro. Foi preciso ele ir no vizinho, chamar o moço. Ele já estava ruim, coitado, ele já estava muito cansado. Ele tinha muito problema de coração, né? Estava cansado. Foi lá, chamou o vizinho e veio, pegou o trator e puxou. A gente levou para a casa dele, chegou lá, tirou, esgotou o óleo do motor e colocou o óleo de motor de trator, para nós podermos vir embora. Nossa, eu não esqueço disso aí. De vez em quando eu estou sonhando com aquela água lá. Deus me livre.
A gente Então, passa com cada são os pedaço, sonhos né? repetidos, dona Honório. Oi? Uma vez, eu fui ao homeopata, até a Marlene conhece ele, Dr. Harris, e ele perguntou para mim, eu nunca tinha tratado com um homeopata, era a primeira vez, acho que não tinha, não. E ele me perguntou se eu tinha sonhos repetidos. E eu disse para ele que não. Para ver o tanto que é importante você saber, né? Isso faz parte do autoconhecimento. Mas aí eu fui pensar, cheguei em casa e fui pensar. E eu vi que eu tinha sonhos repetidos, sim. Aí, quando eu voltei, eu falei para ele que eu tinha, expliquei quais os sonhos repetidos que eu tinha. E ele, então, diante daquilo, ele ia passando o medicamento necessário para solucionar o problema. Foi até que ele foi me tratando, até que eu solucionei o conflito. Eu fiquei viúva e eu sonhava que eu ia buscar meu marido, ele estava na casa da mãe dele e eu não conseguia trazer ele de volta. Pois não é que com o tratamento homeopático, uma noite, depois de muito tempo, eu sonhei que eu fui e trouxe de volta. A partir do momento que eu fui e trouxe ele de volta, eu não sonhei mais. Não tive mais aquele sonho repetido. E era um sonho, assim, angustiante, sabe? Então, ali foi um conflito solucionado. Então, é muito importante essa questão do sono e dos sonhos. Importantíssima. Você vê que até para a homeopatia tem um significado muito grande, porque diante do seu sonho, ele dá receita o medicamento necessário, que vai em cima do problema, É né? verdade, eu gosto muito do Dr. Harris, ele perguntava mesmo. Gente, muito gostoso o nosso estudo, produtivo, nossa, eu agradeço vocês. Ele ainda é vivo? Eu tô aí outro dia falou, ai, Marlene, a gente precisava voltar no Dr. Harris. Então, Mas eu senti, as últimas vezes que eu fui lá, que depois que a esposa dele desencarnou, parece que ele já não estava mais o mesmo. sim. Eu notava isso. Mas aí veio a pandemia, porque eu ia com frequência lá, eu e o Tony. Nós íamos com frequência. Parei, mas outro dia o Tony manifestou vontade de ir lá. Ô, gente, ô, João, se puder voltar semana que vem, valeu, viu sua contribuição. Foi excelente. Volto sim, agora vai ficar mais recorrente, mas Ai, que bom, João, que bom. Vem ajudar as amigas mais velhas. Foi muito bom, né? Então, que Gente, Jesus nos boa noite, fica com abençoe. Deus. Glória, que a gente possa Marlene, dormir, melhor para você, tá? Amanhã você melhor, tá? que a gente possa dormir, sonhar, recordar do sonho Agradável, né? e que A ele questão é ruim. ajude a gente a resolver as dificuldades. É. Que Jesus abençoe, viu, meninos? Todos nós. Gente, com Deus, boa noite a todos, tá? Boa Boa noite. noite para Tchau. todos. Boa noite. Boa noite.